Filipenses 4, nós vamos ler do 6 ao 9. Verso 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O 8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo, o 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Então eu quero compartilhar um pouco com você esta manhã de uma situação em que quero compartilhar com você essa manhã de um assunto, na verdade, que atinge a todos nós. E nesse momento que estamos vivendo, está muito mais latente isso em nossas vidas. Isso chama-se ansiedade. E um estudo feito há um tempo atrás, alguns anos atrás, pela Organização Mundial da Saúde, que diz que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de problemas de ansiedade, de doenças psicossomáticas. Então, na verdade, o que nós podemos dizer que este é o problema da vida de boa parte das pessoas. E o que acontece? A nossa vida é uma vida cheia de desafios, cheia de muitas situações e de muitos problemas que enfrentamos no dia a dia. E o interessante é que todos esses problemas, eles vão grudando, eles vão se agrupando em nós. E isso vai se somatizando, e isso nos traz muita ansiedade. Muita ansiedade. O Rollo May, que é um dos principais representantes da psicologia, ele afirma que a ansiedade é um dos maiores problemas da nossa geração. E ele ainda acrescenta e conclui que a ansiedade constitui uma ameaça ao âmago do nosso ser, ou seja, ao sistema de valores que embasa cada existência individual. E o mais interessante de tudo isso é que a ansiedade, ela é democrática. Ela atinge todas as camadas da sociedade. Ela atinge aquele que é mais abastado e aqueles que é menos abastado. A ansiedade atinge crianças. Hoje nós temos um número grande de crianças ansiosas por conta por conta de estarem, por exemplo, muito tempo em jogos que tem plataforma maligna. As crianças são ansiosas porque são expostas a situações de violência, às vezes violência doméstica que acontece até dentro dos lares, a violência sexual que nós sabemos que existe. Então hoje existe um grande número de crianças sendo também afetadas pela ansiedade. E não são somente as crianças que são atingidas. Hoje nós temos um número grande de jovens que são também atingidos pela ansiedade. O jovem, quando ele está naquela fase dos hormônios explodindo, começa a sair um monte de espinhas, começa a deixar a aparência dele não tão desejosa quanto ele gostaria, e isso gera nele ansiedade, porque há um tempo, sim, isso vai acontecer, mas vai passar. Mas antes disso passar, gera nele ansiedade por causa da sua aparência.
Os jovens também estão sendo afetados pela ansiedade por conta das pressões que eles vivem hoje nas suas famílias, por conta, por exemplo, dos seus estudos, dos resultados que se tem que ter. E depois também, ao final, quando conclui, por exemplo, os seus estudos, a sua universidade, a ansiedade, por quê? Será que eu vou ter oportunidades de trabalho e um mercado de trabalho que está extremamente competitivo? Todos têm saído agora com os seus canudos na mão e sem oportunidades de trabalho. E isso tem gerado muita ansiedade nos jovens. Jovens também têm ansiedade com relação à sua vida emocional, aos seus sentimentos, a casamento no futuro, com quem vou me casar, quando vou me casar. E eu creio que isso afeta mais as mulheres, nesse sentido. Então é um problema também que atinge os jovens. Mas não fica por aí. Esse problema também tem atingido as famílias. As famílias hoje têm passado por dificuldades com relação, por exemplo, à carreira profissional, do mantenedor ou daqueles que trabalhavam em casa, a perda do emprego tem causado desestabilidade nos lares nesse momento, e isso tem gerado ansiedade, porque o resultado disso é a instabilidade financeira, a pressão. Aqueles que estão trabalhando, por exemplo, existe a pressão da garantia dos empregos. Será que eu vou ter emprego amanhã? Com tudo isso que está acontecendo, será que eu estou garantido no meu emprego? E aqueles que já perderam o emprego estão preocupados com qual é o tempo que vou levar para estar novamente no mercado de trabalho, estar novamente em atividade. E isso tem causado ansiedade em relação ao estudo dos filhos, principalmente aqueles que pagam as escolas. E as escolas hoje têm se tornado um negócio. Então isso também gera muita ansiedade. Será que eu vou conseguir dar o melhor para os meus filhos nesse tempo que estamos passando? Eu não tive um bom estudo, eu não tive de repente uma boa oportunidade para isso, mas eu hoje tenho condições e quero que meus filhos vão e estudem na melhor escola. Mas as situações que estão acontecendo hoje causam ansiedade, causam insegurança, instabilidade, porque a gente não sabe. Então hoje as famílias estão sendo atingidas por essa questão de ansiedade. Também tem ansiedade nas famílias com relação à vida emocional dos seus filhos, com quem que eles estão se envolvendo. Porque chega no momento, meu irmão, que você tenta segurar, mas você não consegue mais. Você segura até uma idade. Passou dali, eles acham que já são grandinhos o suficiente e já podem fazer as suas escolhas, enfim. Então eles acham que eles podem fazer tudo. Então eles não precisam consultar ninguém, eles não precisam pedir conselhos para ninguém, não precisam falar com os pais, não compartilham com quem estão namorando ou se relacionando. E isso gera também instabilidade. Isso gera ansiedade. Porque todo pai, sem dúvida alguma, quer o melhor para os seus filhos. Inclusive nessa questão de família, de futuro. E os idosos também não ficam fora desta democracia da ansiedade. Hoje os idosos, muitos já têm tido ansiedade por conta da solidão. Quantas pessoas idosas hoje se encontram solitárias em asilos? E agora mais ainda, porque se tornou o grupo de risco da Covid-19, o medo da doença, o medo de ser acometido pelo vírus e não resistir. Isso também gera ansiedade. Gera ansiedade porque, por essa aproximação, muitas vezes os pais estão na casa dos filhos. Os filhos hoje não podem visitar os pais, e aqueles pais que estão nas casas dos filhos têm que tomar todos os cuidados necessários, porque são grupo de risco. E isso certamente gera
nos idosos. A ansiedade. E o interessante de tudo isso é que Paulo, sabendo de tudo isso, ele escreve para a igreja de Coríntios. E como que nós vamos lidar com isso? E na carta de Paulo aos Coríntios, ele faz um diagnóstico das causas que podem causar ansiedade. No capítulo 1, Paulo diz que as circunstâncias da nossa vida pode causar ansiedade em todos nós. Porque planejamos uma coisa hoje, esse ano, por exemplo, todos entraram esse ano planejando algo. Viagens, passeios, enfim, uma série de programações, seja no trabalho, seja na vida social, enfim, até nos ministérios, até ministerialmente, programações. E tudo isso por conta do que está acontecendo, essas programações já foram totalmente comprometidas. Então as circunstâncias que Paulo está dizendo aqui causam ansiedade, por quê? Porque tem muita coisa que foge do nosso controle, aonde nós ficamos completamente impotentes. Hoje estamos vendo o que está acontecendo, e em algumas situações a gente vê o tamanho da nossa impotência, da nossa incapacidade de resolver. E Paulo está dizendo isso, sabe por quê? Porque quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele está preso em Roma. Então a circunstância de Paulo não era muito boa, ele estava preso. A Bíblia diz, o capítulo 1 diz, que ele estava entre concorrentes. Ele fala isso. Então qual era a perspectiva dele? Mas mesmo assim, ele não perde a perspectiva da vida e nem o propósito de Deus nela. E o que melhor ele ensina para nós nesse capítulo é que em tudo Paulo vê a soberania de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as circunstâncias que estão te deixando completamente impotente, mas saiba de uma coisa: em tudo há soberania de Deus, em tudo o Senhor tem propósito. Acredite nisso, creia nisso. O capítulo 2, Paulo trata também de uma outra causa da ansiedade, como relacionamentos estremecidos. E isso mexe com o nosso coração. Relacionamento estremecido é algo que nos tira a paz, que nos deixa inquieto. Não é fácil. E ele fala isso porque a igreja de Coríntios era uma bênção naquela igreja, mas naquela igreja havia alguns irmãos batendo cabeça, havia muita intriga, até com as mulheres da igreja, alguns irmãos trabalhando na igreja, mas lidando com o partidarismo, havia grupos de pessoas, havia pessoas que não se importavam com ninguém também naquela igreja, enfim. Então havia ali uma tensão de relacionamentos. Havia uma tensão ali de relacionamentos. E geralmente os problemas de relacionamento geram muito estresse e sofrimento. Gera sofrimento em nós. Porque as pessoas ferem. As pessoas machucam pessoas. As pessoas roubam sonhos de outras pessoas. As pessoas frustram outras pessoas. As pessoas decepcionam outras pessoas. Então isso estremece relacionamentos. E acaba acontecendo, sabe o quê? Frustrações de todos os lados. Imagina hoje, tendo que ficar em casa, e quantos relacionamentos entre esposas, maridos, entre famílias estão estremecidos. E quantos relacionamentos nesse momento estão sendo até desfeitos. Estão sendo desfeitos. Está acontecendo separações nesse momento. E imagina o que isso estremece. O que a separação estremece os relacionamentos das famílias neste tempo. Porque
quando estávamos na nossa vida cotidiana, todos tinham as suas atividades, não ficavam muito tempo junto. Só que hoje, fica em casa. Hoje está se aglomerando em casa. Estão ficando mais tempo em casa. E hoje, as debilidades, as imperfeições, estão sendo o quê? Expostas. E isso estremece o relacionamento. Porque muitos casais não estão sabendo lidar com isso. E isso gera ansiedade. Isso gera instabilidade. E Paulo aponta isso como uma segunda causa de relacionamentos. Os relacionamentos estremecidos, as pessoas que têm problema com isso, se tornam pessoas azedas, amargas. E se você está passando por isso, aproveite esse tempo. De repente esse tempo de ficar em casa é um tempo que Deus prepara para você restaurar o seu relacionamento. O seu relacionamento com o seu filho. O seu relacionamento com a sua esposa. Ver valores na sua esposa que você não via, porque trabalhava o dia inteiro e não tinha tempo para isso. Valorizar mais os seus filhos, porque você ficava fora de casa o dia inteiro e você não dava essa atenção a eles. Então eu creio que seja um tempo de que tirar as máscaras, se consertar, se restaurar. Restaurar os relacionamentos estremecidos. Aproveite esse tempo. Se você está hoje dentro do seu lar e vendo que existem relacionamentos estremecidos, seja humilde o suficiente para reconhecer que Deus está preparando esse tempo para que se conserte, para que se restaure, para que se fortaleça a família. Porque quem sabe esse tempo todo, dessas vindas e vindas, essa família não era fortalecida. Aproveite esse tempo. Eu não sei como é que está o relacionamento na sua casa, mas se estiver estremecido, conserte. Repare os erros. Para que quando tudo isso acabar, você possa dizer, ficou para trás. Nós já estamos bem, nós já nos consertamos. Deus preparou esse tempo para nós. No capítulo 3, Paulo trata de uma outra coisa, que são as preocupações com as coisas materiais. E muitas vezes os exageros nas coisas materiais. Eu não vou dizer que não, eu não estou dizendo que não se deve conquistar, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que existe um exagero. Existe um exagero muito grande nas questões materiais. E a gente sabe que isso rouba o nosso coração. Quem é que não quer viver bem? Todos. Mas tem pessoas que não sabem lidar com isso. Isso se torna um exagero e as coisas materiais acabam se tornando um ídolo. E o dinheiro é interessante porque se você tem muito, e a questão do dinheiro é muito interessante porque quem tem muito tem medo de perdê-lo, de ficar sem nada. E quem não tem nada, quem tem muito pouco, entende que não é o suficiente para suprir as necessidades. Isso também gera estresse. Isso gera ansiedade. Ainda mais agora, numa situação em que nós estamos num país em que a sua economia nesse momento está comprometida. Existem em torno de 20 milhões de pessoas, de brasileiros desempregados, comércios fechados, alguns abertos parcialmente, lojas que fecharam, que se quebrou, pessoas que terminaram a sua graduação e não têm emprego, famílias nesse momento de maior necessidade estão sem renda, e isso gera ansiedade. Estão sem renda, estão sem perspectiva de trabalho, o seu meio de renda não existe mais, e isso gera ansiedade. E essa é a terceira causa que Paulo trata aqui, que Paulo diagnostica para nós. Mas a Bíblia diz também que toda ansiedade ela é inútil. Sabe por que ela é inútil? Porque Jesus diz que
por mais ansioso e por mais preocupado que estejamos, nós não vamos conseguir acrescentar uma hora na nossa vida. O que dirá um dia? O que dirá meses? Então ele está dizendo, então Jesus mesmo diz. E talvez, ou melhor, se nós deixamos a ansiedade entrar no nosso coração, nós estamos mandando uma mensagem relacional para Deus de que, Senhor, nós estamos falando para Deus exatamente o seguinte: quando estamos muito ansiosos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, nós tiramos o controle do Senhor da nossa vida, nós queremos tomar as rédeas da nossa vida, porque quanto maior a ansiedade, menor é a nossa fé. Você sabia disso? Quando começa o início de ansiedade na nossa vida, termina a nossa fé. Essa que é a verdade. Então por isso que Jesus diz, ela é inútil. Porque daqui a pouco nós vamos estar em pecado, porque a falta de fé, a falta de confiar no Senhor é pecado, é incredulidade. Agora, como é que vamos resolver isso então? Paulo diagnosticou, mas como que a gente resolve isso? Como resolvemos essa questão então? E o apóstolo Paulo diz o seguinte, e ele encerra essa carta, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando ele diz isso, significa que causa ou motivo nenhum deve tirar a nossa paz. Seja uma causa pequena, seja uma causa grande, nenhuma delas deve tirar a nossa paz. Então, diante de tudo isso, qual seria então o remédio para essas causas? Se há um diagnóstico, então também tem um remédio, tem um antídoto para isso. E Paulo diz o seguinte, amados: qual o antídoto para isso? Qual a solução então? Aonde eu posso encontrar o caminho para a saída da ansiedade? Onde eu vou encontrar isso então? E Paulo nos dá a resposta no verso 6. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, em ações de graça. Então o antídoto para você, para nós, não andarmos ansiosos, é a oração. Manu ministrou sobre a oração domingo passado. E o que é a oração? Nesse caso, Paulo nos dá aqui 3 conceitos desta oração importantes: oração, súplica e ações de graça. E aqui essa palavra que Paulo está dizendo, oração, ela tem mais uma conotação, sabe do quê? De adoração. Quando ele fala oração, ele está dizendo aqui, neste caso, nessa situação, ele está dizendo assim: adoração. Adoração. E essa palavra, melhor, assim Paulo nos aconselha a adorar a Deus em oração, quando a ansiedade se aproximar. Adorar a Deus, sabe o que é? Quando eu adoro Deus, eu tiro o foco de mim. Eu tiro o foco de mim. Eu deixo as minhas preocupações de lado. Eu me deixo de lado. E eu começo a focar em Deus. Quando eu adoro a Deus, eu foco nele. E nós adoramos a Deus por quem Deus é. E quem é Deus? Quem é Deus? Sabe quem é Deus, amados? Deus é aquele que criou todas as coisas, que sustenta o universo até hoje e tem sustentado todas as coisas até hoje.
Quem é Deus? Deus é aquele que do nada fez todas as coisas. Não havia nenhuma matéria pré-existente para que o Senhor criasse o cosmos. Mas Ele criou do nada. Então esse Deus que criou tudo do nada não é suficiente para cuidar de você? Deus é onisciente, tem ciência de todas as coisas. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus é onipotente, Ele tem poder sobre todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Então nós adoramos esse Deus pelo que Ele é. E com todos esses atributos, onisciência, onipotência e onipresença, nós não devemos adorá-lo? Será que Ele não é digno de adoração com todos esses atributos? Que nenhum ser celestial tem, a não ser Ele. Só Ele tem essas atribuições. Então, entre na presença dEle, exalte o nome dEle, adore-o, adore-o. Talvez até um momento que você não vai saber nem como falar com Ele, mas pelo menos o adore. Renda-se a Ele, reconheça a sua grandeza, reconheça a sua soberania, reconheça a sua santidade. Reconheça a graça dEle que está sobre nossa vida por intermédio de Cristo Jesus. Só o fato de termos a graça do Senhor sobre nossas vidas por intermédio de Cristo Jesus já é o suficiente para que a gente o adore. Já é o suficiente para que nós o adoremos. O segundo ponto que Paulo fala aqui, o segundo remédio, é a súplica. E ele afirma que podemos e devemos apresentar a Deus com toda a sinceridade do nosso coração as nossas necessidades e o nosso entendimento dos problemas que estamos passando por meio da oração. Paulo está afirmando, sabe o quê? Que Deus está pronto a ouvir as nossas orações, quer sejam pedidos grandes, quer sejam pedidos pequenos, quer tudo aquilo que nos angustia nesse momento. Então Deus está disposto, Ele está com os seus ouvidos inclinados, os seus ouvidos não estão fechados, a ponto que Ele não nos ouça o que nós estamos necessitando. Então a súplica, então a ideia é que nós apresentemos a Ele todas as nossas preocupações, tudo aquilo que tem causado ansiedade no nosso coração, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Nós devemos nos derramar diante dEle, Senhor Deus, eu não estou aguentando mais, Deus me ajuda, me socorre, porque eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo dar conta da minha vida, se não for pela intervenção do Senhor, sobre tudo que estou passando. Derrame-se diante dEle, chore diante dEle, seja sincero diante dEle. E o terceiro, ações de graça. Paulo fala da gratidão na oração. Nessas palavras, ele nos orienta para olharmos para trás. Nós temos que olhar para trás. As ações de graça significa que nós precisamos olhar para trás e ver os milagres que o Senhor já fez nas nossas vidas. Nós temos que ter, como cristãos, um memorial de bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, e olhar o quanto Ele já fez por nós, o quanto muitas situações que não tinha como resolvê-la, o Senhor interferiu, o Senhor interviu, o Senhor trouxe cura, o Senhor trouxe provisão, o Senhor trouxe tantas bênçãos, tantas situações que o Senhor já fez nas nossas vidas. Então nós temos que lembrar dessas coisas e agradecê-lo, não só nas nossas vidas, mas de vida de pessoas que a gente conhece. Na história da Bíblia,
A Bíblia conta histórias extraordinárias que o Senhor fez, atos extraordinários, atos sobrenaturais que o Senhor fez. Então nós temos que trazer à memória, traga à memória aquilo que te dá esperança. E a esperança já foi o que o Senhor fez na sua vida, no seu momento de maior angústia no passado, daquilo que você passou e daquilo que havia fugido do seu controle. E isso são ações de graça. Por isso nós temos que parar de murmurar, por isso nós temos que parar de reclamar. A gente olha para as circunstâncias e reclamamos, murmuramos, ficamos com medo. Então por isso que nós temos que levantar um memorial, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo de um Deus que tem cuidado de nós, que tem sustentado a nossa vida, mesmo diante das dificuldades que estejamos enfrentando neste momento. Essas são as ações de graça. E eu quero encerrar, eu quero finalizar aqui. E a paz de Deus, o verso 7, o 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. E neste momento, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo nos ensina que há uma substituição da ansiedade pela paz de Deus. Porque quando eu estou ansioso, eu estou sendo estrangulado emocionalmente. As minhas emoções estão estranguladas. Eu estou asfixiado. Então, quando eu oro, quando eu adoro, quando eu tenho quando existe a minha oração em adoração, a minha oração em ação de graças, e quando eu apresento ao Senhor todas as minhas necessidades, a paz dele vem sobre a minha vida. Ainda que o problema não seja resolvido, mas existe uma serenidade, vai existir uma paz em meio à tempestade. Eu descansarei, haverá um descanso para a minha alma. Quando isso acontece, então nós temos que chegar diante de Deus e orar de uma maneira, mudar a forma de oração, mudar a forma quando nos relacionamos com o Senhor. Essas 3 ações que Paulo nos orienta trará alívio, trará paz e refrigério para a nossa alma. Nós entraremos em descanso, porque aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida, que essa palavra tenha falado ao seu coração, que você se aproprie da palavra, que você leia a palavra, que você faça o seu devocional diário, e que você possa alimentar o teu espírito com a esperança que é a palavra do Senhor, que traz vida para as nossas vidas. Deus abençoe, que você tenha um domingo abençoado, debaixo da graça e do amor do Senhor.